Eu tenho um amigo sincero que eu tanto venero, com quem tanto me dou. É meu professor, meu parceiro, meu bom companheiro e muito me ajudou. Me ensina a ser caridoso, a não ser orgulhoso e a orar sempre a Deus. E quando eu tenho um dilema, resolvo o problema com os conselhos seus. E quando eu tenho um dilema, resolvo o problema com os conselhos seus. Evangelho de luz, Evangelho perdão, Evangelho Jesus, és a minha salvação. Evangelho de luz, Evangelho perdão, Evangelho Jesus, és a minha salvação. E quando a angústia revolta, eu não acho a porta, não vejo a solução. É Ele, o amigo adorado, que está sempre ao meu lado e me traz a consolação. Se choro ou preciso socorro, a Ele recorro e por feliz me dou. Ele é o Evangelho novo, é a mensagem que ao povo o Cristo deixou. Ele é o Evangelho novo, é a mensagem que ao povo o Cristo deixou. Evangelho de luz, Evangelho perdão, Evangelho Jesus, és a minha salvação. Evangelho de luz, Evangelho perdão, Evangelho Jesus, és a minha salvação. Hoje estamos começando um livro novo, Conviver e Melhorar. Conviver e Melhorar é um livro que traz muitas reflexões a respeito de renovações de relacionamentos. Relacionamento consigo próprio, relacionamento com o outro, relacionamento com o universo. Vamos ver o que nos traz esse livro hoje. Vamos agradecer ao nosso Mestre Jesus, os guias espirituais da nossa casa, que estão sempre produzindo intuições para que nós alcancemos cada vez mais a medicação necessária para a nossa evolução. Graças a Deus. Nós temos aqui, então, o livro Conviver e Melhorar. Como lidar com os encontros, reencontros e desencontros da nossa vida. É um livro do Francisco Espírito Santo Neto, porém os espíritos são Lourdes Caterine e Batuíra. Nós vamos apresentar os dois no início do nosso trabalho. Quem são esses espíritos? Lourdes e Batuíra. Lourdes Caterine, pseudônimo de Caterine de Vertus, do século XVII.
no século XIX, em sua mais recente encarnação, viveu em Bordeaux. Tornou-se espírita convicta. Assistindo uma palestra de Allan Kardec em 1861, começou a se entregar a favor daqueles que aspiram a seguir a direção da espiritualidade superior. Então, ela começou a ensinar, começou a passar conhecimento, e nesse livro nós vamos ver os conhecimentos, vários conhecimentos que ela passou em função de ter se tornado espírita convicto assistindo à palestra de Allan Kardec. Ela incentiva a fé cristã em todos que trabalham para a edificação de um mundo melhor. Batuíra. Batuíra nasceu em Portugal em 1839, com 11 anos já estava no Brasil. Seu nome era Antônio Gonçalves da Silva. Batuíra veio por gostar de correr muito. E Batuíra era uma ave pernalta que corria muito, então deram o nome para ele de Batuíra, o apelido. Criou grupos e centros espíritas em São Paulo, Minas Gerais e no Rio de Janeiro. Espírito liberal, simples na sua caridade, grande na sua simplicidade. Foi como traduziu Caibar Schutel, do nosso irmão Batuíra. Lançou em 1890 uma publicação chamada Verdade e Luz, onde ele próprio compunha e imprimia, e saía quinzenalmente, falando sobre essa ajuda, né, das pessoas de autoconhecimento, de reflexões no nosso dia a dia. Era essa publicação, Verdade e Luz. Hamed faz a apresentação desse livro e comparou com uma colmeia. O objetivo desse livro, segundo Hamed, é nos levar à aprendizagem de novas habilidades, fortalecendo aquilo que a gente já tinha, mas agora mobilizando um pouco mais as habilidades de relacionamento, aprimorando a nossa capacidade de realização na lavoura do bem comum. Ele colocou uma coisa interessante. Ele disse para nós observarmos uma colmeia. E, observando a colmeia, nós iríamos aprender a nos organizar. Como as abelhas, aprenderíamos a conviver e melhorar a convivência com as pessoas e conosco mesmo. Por quê? Ele disse que as abelhas são educadoras exemplares. Quais são as características das abelhas? Elas são reverenciadas e louvadas pelos homens por um sistema eficiente de divisão de trabalho, perfeita comunicação entre elas e, por meio de sons e movimentos, elas tinham uma comunicação perfeita. Os relacionamentos dentro da colmeia eram relacionamentos harmônicos. Os comportamentos mostravam extrema união. Não havia briga dentro da colmeia. Cada uma respeitava a sua posição. Elas, unidas, resistiam a qualquer força de ameaça. Disciplina, infatigáveis. Elas realmente eram incansáveis. Sublimam em mel a suave fragrância das flores. Então, no que ela pega o pólen das flores para transformar em mel, elas vão sublimando a fragrância das flores e o mel se torna delicioso. Transformam a morada dela em alegre ateliê, artefatos de saúde. A morada, aquela morada das abelhas, quando você tira, né, aquele favo, né, são artefatos de saúde e podem gerar vários tipos de alimento. Elas foram retratadas nas paredes dos palácios, nos templos, nos cetros das coroas, né, nas coroas dos reis. Sempre tinha um símbolo que acabava retratando uma colmeia. Mesmo nos mantos dos soberanos, elas também foram bordadas com fios de ouro. Como eram reverenciadas
né, esse sistema das colmeias. A imagem indicava riqueza, sabedoria, trabalho, organização, prosperidade. Então, tem o desenho de uma colmeia na sua casa que você vai lembrar sempre. Ó, sabedoria, trabalho, organização, prosperidade está lá na abelha. Hamed fala da relação desses dois espíritos nessa obra, mostrando a integração entre eles, uma mulher e um homem, trazendo os princípios feminino e masculino, trazendo a razão e a sensibilidade, mostrando a integração entre razão e sensibilidade. Princípio masculino, que era do Batuíra. Determinação, lógica, cálculo, força, coragem. O princípio feminino, através de luz, compreensão, entendimento, diálogo, sensibilidade. Então, segundo ele, não existem maridos e esposas, pais e filhos, dirigente e dirigido, amigo e parente. Somos todos, na verdade, professores e alunos partilhando a mesma escola da vida, aprendendo uns com os outros. As funções podem variar, mas o cargo é o mesmo. Tanto o aluno como o professor pode estar no papel de pai ou de filho. Muitos filhos ensinam, muitas vezes, aos pais mais do que os pais ensinam aos filhos. Os papéis que representamos na atual encarnação são aspectos passageiros da personalidade humana, mas têm uma função preponderante, que é justamente partilhar a escola da vida. Esses papéis ocultam nossa essência verdadeira. Nós temos uma essência. Essa essência não é a personalidade que a gente apresenta. Muitas vezes a gente tem que ficar um pouco mascarado para ir convivendo. Muitas vezes a gente precisa mergulhar na nossa essência para poder tirar da nossa intimidade um verdadeiro valor que nós temos, as nossas potencialidades. Então, nós alteramos persona com o eu verdadeiro, para que nós possamos conviver em todos os grupos sociais. Se pudermos enxergar o que está por trás da máscara transitória, nós vamos compreender a razão dos nossos relacionamentos, encontro, reencontro e desencontro. Mas a gente tem que ir atrás da máscara, ver a essência verdadeira. E aí nós vamos descobrir o real significado de alguns comportamentos. Nossos traços de personalidade são caracterizados de forma costumeira, através da qual percebemos o meio ambiente, percebemos a nós mesmos, a forma de nos comportar, de reagir diante do mundo. A gente percebe no meio ambiente quem é quem, pela forma de se comportar, pela forma de reagir diante do mundo. E a gente precisa respeitar, precisa compreender as dificuldades de mudanças das criaturas. Nem todo mundo tem uma facilidade de mudança. Muitas pessoas têm muita dificuldade em função do que tem dentro delas. Mudar implica um processo de demolição e construção. Eu vou demolir algumas coisas, reconstruir outras. Se eu tiver que reformar minha casa, muitas vezes eu tenho que quebrar a parede, eu tenho que trocar uma porta, eu tenho que abrir uma janela, se eu quiser reformar. Então, mudar a criatura humana requer muitas demolições e muitas reconstruções. E, para isso, nós vamos mexer na essência que traz durante um processo longo de reencarnação. Então, não se trata apenas de escutar regras de conduta, mas sim desembaraçar coisas acumuladas nas noites do tempo, que vem lá do nosso passado, para ir tirando aquelas teias que estão enoveladas e que estão ali, às vezes até ressecadas, porque a gente não quer acabar com elas, e a gente precisa escovar muitas vezes aquelas teias todas. Muitos de nós temos hábito de lição de moral nos outros. Na vida, nos cabe somente promover diálogos fraternos de ajuda mútua e não lições de morais.
Você pode conversar, você pode até dizer que se poderia pensar diferente, mas dar lição de moral, para quê? Há encontros de alma para alma. Os encontros têm que ser de alma para alma, promovendo esse diálogo fraterno. Então, o poder está sempre no momento presente. Este momento é a única coisa que temos, aqui, agora. Isso nos disse Luiz Rey. E Hamed apontou que no livro que nós vamos estudar agora, nós vamos aprender essa variação de olhar para as pessoas sem lição de moral, com diálogos fraternos e a colocação de alma para alma para haver verdadeira compreensão. Bom, o livro é O Conviver e Melhorar, já temos na FEAP, custa R$ 47. Você pode ligar para encomendar o livro com o Daniel, e existe um frete, se quiser entregar em casa. A livraria está aberta de segundas, às quartas, quintas e sextas, das 15h30 às 18h, das 18h30 às 20h, e sábado, de 9h às 11h30. Podem começar a buscar o livro para vocês nos acompanharem aqui nessas reflexões, que vai ser, ó, tinindo. Vocês já viram que vai dar pano para manga, né? Então, é um livro maravilhoso, com muitas reflexões, e é uma forma diferente de falar de cada um deles. É muito interessante, tá? Não percam os próximos capítulos do livro Conviver e Melhorar. Que Jesus esteja no lar de todos vocês, com essa luminosidade crística, para que o coração de vocês seja aquecido. Graças a Deus.